Que bom é ter você de novo aqui conosco, lembrando que estamos completando aí um mês de transmissões do nosso estudo. Vamos atingir uma marca aí de 200 visualizações na próxima semana. Sabemos que esse número, comparado com outros canais, com outros conteúdos, não é nada, mas para nós é bem significativo. Então, gostaria de agradecer a todos aqueles que dedicam algum tempo para visualizar o conteúdo, agradecer a todos aqueles que participam de alguma forma, com a explanação e o complemento do estudo, também com as orações no final de cada abordagem. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui terminando mais um ciclo de estudos que tem como foco as Escrituras. Estamos chegando no 13º estudo, lembrando sempre que esse estudo ele é feito com base em cada trimestre existe um tema, foco e objeto de estudo, e aqui nós estamos terminando mais um ciclo. A partir da semana que vem iniciaremos um novo estudo com um novo guia de orientações para que a gente possa caminhar aprendendo cada vez mais da Palavra de Deus. Nesta semana, encerrando o nosso ciclo de estudo das Escrituras, com foco nas Escrituras, nós temos um título que aborda o seguinte tema: Vivendo pela Palavra de Deus. Muitos colocam a sua vida com base em determinados fundamentos, seja no contexto profissional, no contexto social, em vários aspectos da vida. Nós aqui vamos colocar com a ênfase vivendo pela Palavra de Deus. Será que é fácil viver com base na Palavra de Deus? Que dificuldade nós encontramos hoje diante desse mundo que ele é hostil, ele agride, ele se repele contra aquilo que vem de Deus? E o verso que dá largada aí no nosso estudo coloca de maneira bem evidente este tema. Preste bastante atenção, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago 1, verso 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja bem aqui que foi colocada a importância de sair apenas da questão de ouvinte da Palavra de Deus. Muitos gostam muito de ouvir a Palavra de Deus, até mesmo se emocionam com a Palavra de Deus, se motivam com a Palavra de Deus, mas não transformam essa motivação em ação. Então, como nós observamos aqui, não basta apenas ouvir e ficar alegre com a Palavra de Deus. É necessário também praticá-la. Imagine você pensando agora, vamos sair do contexto bíblico e pensar no contexto do mundo que nos cerca. Vamos supor que um médico não fosse praticante da palavra, das orientações profissionais, das referências técnicas. Imagina você chegando no médico com 40 graus de febre, a garganta infeccionada, calafrios pelo corpo, e esse médico constatasse tudo isso que você falou e dissesse: não, está tudo bem com você, pode voltar para casa. Será que esse médico ele é praticante daquilo que ele estudou, daquilo que ele aprendeu? Obviamente não. Vamos pegar um outro exemplo. Imagina só, você tem um projeto de construir uma casa,
e entrega esse projeto, a sua ideia de construção para um profissional da engenharia, arquitetura, e ele diz para você diz que a sua casa tem que ter 2 andares. E você pergunta para ele, como vai ser a fundação, como vão ser os alicerces? Não, os alicerces não te preocupa, isso aí a gente coloca 4 centímetros de profundidade, está tudo ok. Será que ele é praticante da palavra que ele estuda? Será que ele é praticante dos manuais, dos conceitos que envolvem a sua profissão? Obviamente não. E dentro de um universo cristão, isso não é nada diferente. Nós, à medida que temos um manual, um guia de instruções, nós devemos nos esforçar para segui-lo. Deus não exige perfeição. Deus não exige que nós sejamos perfeitos em nossos atos. Mas Ele espera de nós esforço. Esforço para darmos coerência em relação às Escrituras daquilo que é refletido nas nossas vidas. Se você conseguiu captar a essência do nosso estudo dessa semana, parabéns. É dentro dessa linha que nós vamos conversar e abordar. Como já aconteceu nas semanas anteriores, nós temos o prazer de ter mais um professor conosco, o Jorge, que já é uma figura fixa e tem aceitado o nosso convite a cada semana. Então, o Jorge ele vai conduzir conosco a explanação de 2 temas. Um deles, ele aborda o seguinte conteúdo: a palavra viva de Deus e o Espírito Santo. Será que a palavra de Deus realmente ela é uma essência que transmite vida? E qual é o papel do Espírito Santo em relação à palavra de Deus? Um outro ponto também que vai ser colocado pelo nosso professor Jorge, ele diz o seguinte tema. Ele expõe para nós o seguinte tema: aprendendo de Jesus. O que é possível aprender de Jesus através das Escrituras? Até que ponto nós podemos dizer que Jesus reflete as Escrituras, que as Escrituras refletem o caráter de Jesus? Mais uma vez, Jorge, seja bem-vindo, tudo contigo a partir de agora. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É um prazer novamente estarmos juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estamos chegando na última lição desse trimestre. Estamos acabando esse trimestre onde nós estudamos tudo sobre a Bíblia. E nessa última lição nós temos aqui o título Vivendo pela Palavra de Deus. E logo no início, ali no comentário, diz assim: o melhor método de estudo da Bíblia será inútil se não tivermos determinados a viver de acordo com o que aprendemos nas Escrituras. Ou seja, se nós estudarmos a Bíblia apenas por estudarmos e não praticarmos, será inútil para nós todo o conhecimento que estivermos da Palavra de Deus. No domingo, o título é exatamente está de acordo com essa frase: Palavra viva de Deus e Espírito Santo. Está nos indicando que devemos não só estudarmos, mas devemos praticar, vivermos aquilo que nós estudamos. E Filipenses 2:12 a 16 diz assim: assim, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, nós devemos praticar aquilo que aprendemos, vivermos aquilo que somos direcionados pela Bíblia, a fim de que as pessoas possam ver em nós, não somente alguém que conhece, tem um conhecimento cultural, um conhecimento
literal da Bíblia, mas um conhecimento de vida teórica e prática de todos os dias. E para que isso aconteça, para que a nossa leitura seja efetiva, seja eficaz, eficiente, nós precisamos, sem dúvida, é impossível estudar a Bíblia sem a orientação do Espírito Santo. É ele que inspirou os profetas para que a Bíblia pudesse ser escrita. É ele que está ao nosso lado desde que Cristo subiu ao céu. É ele que é o nosso ajudador, o nosso consolador. Portanto, abrir a Bíblia de forma deixando o Espírito Santo de lado sem oração, é quase que inútil abrirmos um livro que tem a orientação para uma vida, a orientação de transformação de vida, a orientação para a salvação de cada pessoa. Então, nós precisamos, aqui como diz Filipenses, ser irrepreensíveis no trato com a Bíblia, para que as pessoas que olhem para nós saibam que essa pessoa que estuda a Bíblia, que prega, ela não só prega a palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus que ela prega. Isso é muito importante porque as pessoas olham muito mais para o que nós somos do que aquilo que nós falamos. Segunda-feira, nós temos aqui um título muito gostoso que diz Aprendendo de Jesus. Qual seria o maior exemplo nosso de vida se não fosse Cristo? E talvez alguns de nós algumas pessoas que são críticos da Bíblia pudessem dizer, mas Jesus nem tinha Bíblia naquele tempo e nem estudava. Jesus não usava a Bíblia. Na realidade, Jesus, ele usava o tempo todo, ele citava, está escrito. E lá em Lucas 4, que vemos a tentação de Jesus lá no deserto, o que faz Satanás? Ele induz a Jesus a fazer ao erro, a pecar, usando a Bíblia. E Jesus rebate fazendo exatamente o contrário, dizendo, está escrito. Quando ele diz está escrito, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, Jesus estava citando ali Deuteronômio 8:3, lá do Velho Testamento, que fala exatamente isso. Então Jesus conhecia a palavra, ele praticava a palavra de Deus, porque ele participou do processo de inspiração aos profetas para escreverem a vontade de Deus em um livro, em um rolo, e hoje está num livro que nós tanto conhecemos. Então, duas coisas são importantes. Nós não podemos deixar de estudar a Bíblia sem oração, sem humilhar no nosso coração e, acima de tudo, buscarmos a orientação sempre do Espírito Santo para a nossa vida, para ele que inspirou, ele vai nos orientar e vai nos capacitar a praticar os ensinamentos da palavra de Deus. E nós, dessa forma, estaremos fazendo exatamente aquilo que Cristo fez. Usar a palavra de Deus diante das nossas dificuldades, usar a palavra de Deus quando somos tentados e que possamos dizer sempre, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor é uma frase que tem poder na vida daqueles que creem e vivem a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos entender que o Espírito Santo e o exemplo de Cristo em nossa vida nos fazem praticar aquilo que nós aprendemos na teoria da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Excelente. Agradecemos o conteúdo exposto pelo Jorge, de grande valia, algo que realmente merece ficar bem guardado em nossas mentes. Agora nós vamos falar de um tema que aborda Jesus versus as Escrituras. E eu gostaria desde já de convidar a ler João capítulo 5, a partir do verso 45. Preste bastante atenção. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai? Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
muito importante essa passagem aqui na qual Jesus está dizendo que ele tem representantes. Ele é a própria palavra, não podemos esquecer que Jesus foi bem nítido naquela passagem quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As Escrituras são a verdade. Jesus é a verdade. Quando ele diz para confiarmos nos seus colaboradores, naqueles que escreveram por influência dele, escreveram apontando para ele, se nós não acreditarmos nesses personagens, como acreditaremos no próprio Jesus? Vou repetir, lá em João 5, no verso 47. Mas se não credes nos seus escritos, lá nos escritos de Moisés, de tantos outros profetas, como crereis nas minhas palavras? É um pré-requisito crermos nas palavras de Jesus, pois elas são coerentes, estão em harmonia com o desejo de Deus. Um outro ponto que nós temos que estar bem atentos é que Jesus veio fortificar as Escrituras. Ele não veio rebaixar a autoridade das Escrituras. Ele veio carimbar, ele veio mencionar para todos que as Escrituras têm um valor colossal para todo aquele que nela deposita a sua esperança. Por exemplo, aquela famosa passagem de Jesus lá em Mateus capítulo 5, verso 17, no qual ele diz, que ele não veio para anular a lei ou os profetas. Então Jesus deu uma credibilidade muito grande aos escritos. Jesus sempre defendeu as Escrituras como um guia confiável, um guia digno. Ou seja, Jesus está dizendo, podem depositar a sua confiança nas minhas palavras. Pode depositar a confiança naqueles que me representam. Jesus sempre deixou bem claro qual eram as pessoas que representavam ele e aqueles que não representavam ele. Jesus sempre disse com quem ele tinha parte. Jesus, em um determinado momento, na história final desse mundo, vai se dirigir a algumas pessoas e, infelizmente, vai dizer, eu não te conheço. Não tenho parte nenhuma contigo. Tu nunca me representou. Vocês já pararam para pensar na seriedade desta questão? Um outro tópico do nosso estudo, ele nos leva a refletir bastante sobre a questão tempo. Ele diz assim, horas tranquilas com a palavra de Deus. Quanto tempo nós conseguimos dedicar hoje para a palavra de Deus? É claro que nós estamos inseridos em um mundo agitado, em um mundo que nos exige cada vez mais em termos de compromisso, em termos do que nós podemos contribuir em termos sociais, em termos de trabalho, de estudo, enfim, todas as atividades que cercam o ser humano. Mas em meio a todo esse turbilhão de acontecimentos, a gente chega à conclusão que a nossa agenda é apertada demais às vezes. Mas o que nós gostaríamos de discutir é justamente não o tempo, a quantidade de tempo que você dedica para as Escrituras, mas sim a qualidade de tempo que você coloca para ler a palavra de Deus. E o Criador já sabia muito bem que haveria um tempo em que a nossa vida seria agitada demais, seria muito atribulada. Ele nos dá um puxão de orelha
e diz assim, olha só o que diz lá em Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus aqui pede para a gente se aquietar, para a gente se acalmar em um determinado momento. Lembrando sempre que o ideal é que a gente tenha um cantinho para fazermos a nossa meditação. Mas se isso não for possível, você pode levar o pensamento a Deus, dentro do metrô, andando pelas calçadas da tua cidade, dentro do transporte coletivo, até mesmo quando você está dentro do seu veículo, com todo o cuidado, meditando na palavra de Deus, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, enfim, em qualquer momento, em qualquer lugar, Deus está disposto a te escutar. Ele só quer que tu dedique tempo, não em quantidade, mas sim em qualidade. Quando nós gostamos de uma pessoa, o normal é que nós tenhamos o desejo de passar bastante tempo com aquela pessoa. E diante do nosso relacionamento com Deus, isso não deve ser diferente. Se nós amamos a sua palavra, se nós amamos a sua mensagem, e que mensagem que ele tem para nós, é uma mensagem pro contexto atual em que a gente se encontra, é uma mensagem em termos eternos, é uma mensagem para a eternidade. Então, se nós gostamos da mensagem de Deus, se nós gostamos de tudo aquilo que Ele faz, nada mais natural do que nós conseguirmos inserir Ele dentro da nossa rotina diária. Lembrando sempre que o próprio Jesus, quando acordava cedinho de manhã, ele buscava a presença de Deus. Como é que nós podemos buscar a presença de Deus? Além da oração, além da meditação, além do cântico, também abrindo as Escrituras. Buscando um pouquinho ali, um pouquinho lá. Nós sempre temos algum elemento, mesmo que aquela passagem já tenha sido vista várias vezes, parece que às vezes ela floresce com uma nova essência, uma nova dimensão, um novo significado. E é justamente isso que nos estimula a cada dia lermos a palavra que vem do céu. Um outro ponto importante que nós vamos comentar, ele nos direciona para as duas palavras, memória e canção. Cada vez mais a capacidade de memorização do ser humano tende a diminuir. E se nós pararmos para imaginar, o mundo hoje exige de nós que memorizamos senhas bancárias, senhas de acesso em diversos portais da internet, senha de e-mail, senha de praticamente tudo que nós acessamos hoje. Para você acessar um computador, você precisa de senha. Para você acessar um terminal bancário, você precisa de senha. E o mundo hoje nos exige essa capacidade de memorização. E com a Bíblia não é diferente, ela também nos coloca esse dever de memorizarmos, ou pelo menos sabermos e conhecermos a sua essência. Preste atenção no que está escrito em Salmos 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, guardar, armazenar, memorizar. Deus aqui não pede para que você memorize todas as Escrituras, mas que você se lembre de determinadas passagens que vão ser vitais
para tomadas de decisões em suas vidas. Uma questão bem interessante também é que nós temos vantagens em memorizar textos bíblicos. Deus nos dá vantagens caso a gente memorize, guarde no coração esses textos bíblicos. Quais? Com certeza você já passou por alguma situação, você precisou tomar alguma decisão e você se lembrou de uma determinada passagem. E é claro, aí depende do contexto individual. Cada pessoa se identifica com um determinado ponto das Escrituras. Mas vamos ver quais seriam as vantagens de memorizar textos bíblicos. Acompanhe comigo, preste bastante atenção. Primeira vantagem de memorizar textos bíblicos. Podemos aplicá-los em várias circunstâncias. Aquilo que Deus nos ensina, nós podemos aplicar na vida pessoal, na vida familiar, no trabalho, nos estudos, no convívio social. Então, a partir deste princípio, nós já temos aqui uma boa dica. Segundo ponto, eles nos ajudam a tomar decisões. Dia a dia nós temos que tomar decisões. Eu posso tomar ela instintivamente ou posso tomar essa decisão com uma base mais sólida. Qual seria essa base mais sólida? Com base nos preceitos que Deus nos dá. E com certeza, se você tomar uma decisão tendo como referência a palavra de Deus, tudo indica que a sua decisão passa a ser uma decisão mais sábia. Terceiro ponto. A memorização de textos bíblicos, elas influenciam o que pensamos e o que fazemos. Então, aquilo que nós estamos projetando em fazer, aquilo que trafega na nossa mente, tem que ter um paralelo, uma conexão com as Escrituras. Eu posso pensar de forma independente, fazer coisas de maneira independente dentro daquilo que eu acho, é claro que posso. Mas que bom seria se sempre que a gente for pensar e fazer alguma coisa, ela estivesse alicerçada nas Escrituras. Um outro ponto legal é que eles elevam os nossos pensamentos para Deus. Ora, se a fonte das Escrituras é o próprio Criador, e à medida que a gente começa a memorizar esses textos bíblicos, nossos pensamentos se tornam mais elevados, se tornam pensamentos superiores, pensamentos que vão nos conduzir a caminhos vitoriosos. Um outro ponto importante diz assim: eles nos protegem de enganos e falsas interpretações. Olha só, isso aqui, que importante é. Aquele que está trilhando nos conhecimentos de Deus, que está andando na estrada construída por Deus, essa estrada é como se fosse um caminho dotado de um escudo. Um escudo para quê? Para proteger de enganos. E quantas pessoas tentam distorcer as Escrituras? Quantas pessoas tentam enganar, forjando determinadas situações que não fazem parte do contexto bíblico, colocando falsas interpretações. Então, memorizar os textos bíblicos nos defendem desses elementos aí. Outro ponto importante: podemos citá-los quando precisamos deles, mesmo que não tenhamos a Bíblia à mão. A questão de memorizar é justamente isso. Nós não dependemos da Bíblia, nós não dependemos de dispositivos, que por sua vez dependem de baterias, dependem de energia elétrica. À medida que nós tenhamos a habilidade de memorizar
Deus vai nos possibilitar lembrar de determinadas passagens que são úteis para nós em determinado momento da nossa vida, mesmo que a gente não tenha a Bíblia em nossas mãos. E o sétimo ponto, o último elemento das vantagens de memorizar os textos bíblicos, ele é bem objetivo, ele simplesmente diz assim: eles nos defendem da tentação. E realmente, como nós somos tentados nos mais diversos pontos de nossas vidas. Nós somos fracos. E diante de nossa fraqueza humana, diante da nossa fragilidade, existem situações em que nós somos colocados à prova. E qual é a melhor saída para nos sairmos vencedores? É memorizar os textos bíblicos. Eles nos defendem da tentação. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Nós não podemos nos esquecer de que as músicas cristãs servem também como um elemento essencial para que a gente memorize algumas passagens. Com certeza você já deve estar se lembrando de alguma canção que você gosta, e essa canção ela tem uma ligação direta. Se ela for uma música cristã, ela tem uma ligação direta com alguma passagem da Bíblia, com algum personagem, com algum episódio. Enfim, isso nos ajuda muito. Então, além das próprias escrituras em si, nós temos diversos outros elementos que nos jogam, nos direcionam para assimilarmos aquilo que está lá constando em cada página da Bíblia. Então, o memorizar não é só a questão de lermos um determinado texto e tentarmos nos preocupar em absorver aquele conteúdo. Existem diversos outros recursos nos quais possibilitam que a gente consiga memorizar uma passagem, um verso, um contexto, um capítulo, ou até mesmo um livro todo da Bíblia, em que necessariamente você tem que decorar cada verso, cada frase. Conduzindo agora para a nossa reflexão final e fazendo a conclusão, fica muito evidente de que é necessário sim que aquele que acredita na Bíblia, que acredita nas Escrituras, viva em conformidade com aquilo que ele acredita, em conformidade com a sua crença. E mesmo que alguns coloquem para você que é algo muito difícil, que nos dias atuais é impossível nós vivermos em conformidade com as Escrituras, não acredite nisso. Nós temos muitas evidências de que a Bíblia ela é o caminho, de que a Bíblia ela é a verdade, de que a Bíblia é fonte de vida. A Bíblia representa os próprios ideais de Deus na figura de Jesus Cristo. É através dela que nós conseguimos solidificar a nossa fé, alicerçar os nossos ideais como ser humano, como pessoas ligadas a Deus. O pedido que eu te faço é que medite, leia. Não precisa decorar. Leia e compreenda. E com a ajuda de Deus, a influência do Espírito de Deus, Ele vai te conduzir a ótimos caminhos. E dentre esses caminhos, o que nós mais sonhamos e almejamos, que é a salvação através de Jesus Cristo. Para isso a Bíblia é o canal perfeito. Tudo de bom para você. Querido Deus e amado Senhor, te damos graça pelo amor que tens por nós,
Que o Espírito Santo insista em nos lembrar de fazer somente o que te agrada. Nos afaste do mal. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos fortaleça na fé, para que ficamos firmes nas tuas promessas até a tua volta. Louvado seja o teu nome, mesmo nesses dias de crise, que o teu evangelho seja pregado como nunca antes foi. Nos dê a tua bênção e afaste o inimigo do meio do teu povo. Cuida dos irmãos e da minha igreja, dos meus familiares e amigos. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.